Apoio House On Home Store. Olá, muito boa tarde. 61ª Feira do Livro de Porto Alegre está chegando ao 6º dia e já comemora bons resultados. Quem vai trazer mais informações é a Lívia Guilhermano, que está lá na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. Lívia, as vendas estão superando as do ano passado. Muito boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Sim, é o que aponta o último boletim divulgado pela organização da feira sobre os primeiros dias de evento, de sexta até o feriado de finados. As vendas cresceram 24% nesses primeiros 4 dias, em relação, ao ano passado. Além das variadas atrações, o predomínio de tempo seco no feriado também contribuiu para o bom resultado. 320 mil pessoas vieram à Praça da Alfândega nesses primeiros 4 dias de feira. E entre os visitantes, muita gente vem até a praça em busca das orientações e dos conselhos que estão nos livros de autoajuda. E por isso, esses livros estão sempre nas listas dos mais vendidos. Abrir um livro é abrir um caminho novo. Há 61 anos, a Praça da Alfândega é a ponte entre tantos caminhos reais ou inventados e os leitores. A expectativa dos livreiros é boa. Segundo a Câmara Rio-Grandense do Livro, apenas nos 3 primeiros dias de feira já foram comercializados mais de 80 mil livros. Entre tantos títulos e preços, os de autoajuda se destacam. Os livros de autoajuda estão sempre entre os mais vendidos da feira. Somente nesta banca aqui já foram vendidos mais de 1000 títulos do segmento. Esse tipo de literatura caiu no gosto popular por diversos motivos, mas o principal é a busca por orientação. A questão orientar profissionalmente, até eu uso por uma questão de leitura, até para relaxamento, até juntar o útil ao agradável. Foi juntando interesses e vivências profissionais e pessoais que o Eduardo está no 2º livro, chamado Um Coach Grego, Liderança Acolhedora e Autoconhecimento. O termo coach indica o profissional que orienta as pessoas na conquista de metas. Na história, o autor trata desses objetivos e de como ser um líder acolhedor, modelo criado por ele. Eu fui aplicando esses preceitos, essas orientações que eu criei nas minhas empresas. Então, a liderança acolhedora, basicamente, é quando a pessoa se sente recebido, protegido, abrigado. Ele vai ter um desenvolvimento, ele vai, a partir daquele momento, ele vai buscar e vai se doar mais para as empresas. Então, dentro dessas premissas, desses princípios, que eu acolhendo o colaborador, ele vai se tornar muito mais produtivo. Livros como o de Eduardo e títulos espíritas foram os primeiros a serem editados pela Besouro Box. É significativa a porcentagem de vendas, nessa linha espiritualista, e nós confiamos nessa linha aí, tanto acreditamos, é uma nossa filosofia também, Seja qual for o tipo de literatura preferida do leitor, tempo para pesquisar novos livros não vai faltar. O movimento na praça vai até tarde. Nesta quarta, 24 autores vão participar de sessões de autógrafos até às 9 horas da noite. A gente ofertar produtos e serviços de qualidade não é mais suficiente. Espera-se que os empresários também participem do desenvolvimento da sociedade. O apoio a eventos culturais, por exemplo, é uma forma de demonstrar essa preocupação. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a Camila Farina, especialista em marketing cultural. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Qual é a importância de uma empresa fazer marketing cultural, participar, enfim, fazer para promover o marketing cultural? Bom, acima de tudo, eu acho que a gente tem que pensar que as empresas hoje elas são bastante protagonistas, das questões todas envolvendo a sociedade. Então, quando a gente propõe que as empresas se envolvam com projetos, a gente também está, de certa forma, propondo que esse posicionamento de marca esteja vinculado à questão cultural que for escolhida como adequada, àquela empresa, enfim, dentro dessa estratégia de marketing.
Bom, o marketing, daí no final das contas, ele acaba sendo... As estratégias de marketing acabam sendo beneficiadas a partir desse apoio, né? Então, a empresa, ela vincula, né, o conceito que ela busca com esse conceito do projeto cultural em questão, né? Então, existe um retorno, a empresa tem um retorno. lógico, retorno de comunicação, principalmente, né? Então, não é só a questão da marca estar exposta, né? A gente chama isso de contrapartida nos projetos culturais, mas então cada projeto tem a sua contrapartida, que vai ser a exposição de marca em materiais de comunicação. Isso é básico. A gente acredita muito além disso, né? A gente acredita que a empresa ela possa ser praticamente uma parceira desse projeto e ser protagonista do projeto também. Isso já acontece muito a nível Brasil e também a nível regional, né, com empresas que já têm essa visão, né? Então, tem se percebido que as empresas têm demonstrado um apoio, têm demonstrado interesse por esse tipo de atividade? Nós mesmas trabalhamos lá na Maria Cultura com algumas empresas que já são protagonistas nesse sentido e que estão buscando mais protagonismo, né? Porque quando a gente fala de cultura, a gente fala de uma vivência que eu acho que é básica, né, da sociedade. Então, a vivência cultural, ela traz muito crescimento, né? E a empresa crescer junto, eu acho que já é também, né, já tem aí a mística da coisa, né? Mas e só grandes empresas realizam esse tipo de atividade? Não só grandes empresas e nem só com incentivo fiscal, porque aí vem a questão, né, e como que eu vou investir em cultura? Então, o investimento cultural, ele pode tanto ser via mecanismos de incentivo, como Lei Rouanet, né, ou LIC, que é uma lei estadual, que permite ao empresário essa dedução fiscal, né, do incentivo que ele vai fazer ao projeto, ou pelo incentivo direto, né, que aí vem da verba de marketing mesmo, e a empresa acredita nesse investimento como mais uma estratégia. Então, mas as pequenas empresas, então, teriam vantagens também nesse tipo de... Tem, sim. Uma pequena empresa poderia até mesmo desde que ela tenha o lucro real, que ela declare lucro real. Né? Então, empresas de lucro real que tenham vontade de investir em cultura, de aportar em projetos culturais, podem fazer isso. Mas, por exemplo, as empresas geralmente elas preferem artistas renomados ou absolutamente isso não é colocado? Não, depende, né? Depende da empresa. Tem empresas, e daí é que parte esse raciocínio da empresa ter uma política cultural. É saber qual o tipo de projeto que para ela interessa, né? Qual é o envolvimento que ela quer ter com a sociedade, né? Através de que tipo de iniciativa, né? Se é artes visuais, se de repente ela quer relacionar a marca com projetos musicais, né? Com literatura, né? A gente estava vendo aqui a Feira do Livro. Né? Tem empresas também. Eu trabalho muito com shopping center, por exemplo, né? A gente recentemente fez a gente fez 2 projetos grandes com o Praia de Belas. E dentro dessa estratégia estava o apoio à literatura. Sim. Então, pessoas físicas também podem participar, podem fazer um projeto cultural, podem fazer um marketing cultural? Podem destinar até 6% do imposto devido a projetos culturais. Podem também? Podem também. Bom, e de que forma elas podem realizar isso? Tanto as pessoas físicas como as empresas, elas têm que procurar um especialista. Seria preferível. O ideal, né? Então, procurar os produtores, né? Ou procurar empresas tipo a nossa. A Maria Cultura, ela é uma agência cultural. Então, a gente trabalha nessa ponte, né? Nessa ponte entre o investidor e os projetos. Então, existe um rastreamento, né, dos projetos que estão acontecendo a nível nacional hoje e um encontro, né, que a gente promove entre os financiadores e os projetos. As agências facilitam, então, nesse Facilitam, são facilitadoras, né? Exatamente. Tá certo, conversamos com a Camila Farina, que é especialista em marketing cultural. Camila, agradecemos muito a tua gentileza. Eu que agradeço e eu espero que as empresas cada vez mais tenham essa visão. Com certeza, é importantíssimo aí. Obrigado, hein, Camila? Obrigada, boa tarde. Eu agradeço.
quarta-feira vai ser de instabilidade na maior parte do estado. Porto Alegre tem chuvas periódicas. As temperaturas não sobem muito, faz 22 graus. Em Novo Hamburgo, a máxima chega aos 21. Há condição para chuva ao longo do dia. Assim como no litoral norte, faz 21 graus em Tramandaí. Já foi liberado o processo de pagamento do FGTS a vítimas das enchentes em Porto Alegre. Os trabalhadores dos bairros Anchieta, Belém Novo, Centro Histórico, Espírito Santo, Farrapos, Guarujá, Humaitá, Lami, Navegantes, Praia de Belas, Pedra Redonda e Serraria, que tiveram danos em suas casas, devem procurar o Centro de Atendimento Regional do seu bairro para realizar o encaminhamento do benefício. O CAR do bairro Humaitá é um dos que estão atendendo moradores que querem sacar o FGTS. 5 pessoas se cadastraram ontem, mas muitas estão pedindo informações por telefone. Teria que vir ao CAR, tá? A gente faz o encaminhamento aqui com todos os seus dados. Se o senhor realmente está numa área que aconteceu o delito, né? E a gente passa para a Defesa Civil. Os documentos necessários são carteira de identidade, comprovante de residência, CPF e carteira de trabalho. O material é enviado para a Defesa Civil, que vai avaliar se é possível sacar o benefício. Apenas moradores que foram atingidos por alagamentos podem receber o FGTS. De 2 técnicos, 2 agentes da Defesa Civil vão até o local, fazem um relatório, é assinado por mim no final e entregue ao cidadão. Entregando ao cidadão, ele pode ir a qualquer uma das agências da Caixa Federal. E a regularização de benefícios como o FGTS pagos a empregados domésticos através do e-social ainda está com problemas por causa de uma falha na emissão da guia de pagamento. A Receita Federal diz que ainda hoje vai resolver o problema no site em que o empregador cadastra o funcionário. O erro no sistema só aparece na hora do empregador emitir o DAI, o documento de arrecadação do e-social. Sem a guia é impossível efetuar o pagamento de obrigações como o FGTS e o INSS, por exemplo. O pagamento desses tributos passou a ser obrigatório e deve ser feito até o dia 6 de novembro. A Receita Federal orienta os empregadores a fazer o registro do empregado e todos os demais passos da inscrição, mesmo sem emitir a guia. A iniciativa garante a inscrição no sistema. O empregador ele deve proceder normalmente, cadastrando o seu trabalhador, fazendo todo o fechamento da folha e, infelizmente, nós estamos com uma dificuldade técnica que já está sendo monitorada e em breve nós vamos resolver com certeza. O trabalhador pode ficar tranquilo. No momento que o empregador já procedeu o cadastro no ambiente, no e-social, ele já está com seus direitos assegurados, né? Na verdade, a gente tem uma dificuldade na guia de recolhimento, mas isso não prejudica o direito do trabalhador. A Receita Federal ainda não trabalha com a possibilidade de prorrogação do prazo para o pagamento. Se o gargalo do sistema não for resolvido ainda hoje à tarde, a Receita Federal vai anunciar novas regras para o procedimento. O número de contratações temporárias no comércio de Porto Alegre deve cair pela metade na comparação com o ano passado. A informação é da Câmara dos Dirigentes Lojistas. No ano passado, nesta época, a loja estava cheia. A crise espantou tanto a entrada dos clientes como a contratação de funcionários. Além dos 15 atendentes, eram 6 trabalhadores temporários. Para este Natal, a lojista ainda não decidiu se vai contratar. Até no meio do mês a gente vai segurar, daí depois, mês que vem, daí a gente vai ver se vai admitir até para tirar férias de funcionários que estão na loja daí. Só em Porto Alegre, no ano passado, foram contratados 3.500 trabalhadores temporários. Gente que começava no emprego novo em outubro e às vezes ficava até abril, porque depois das festas ainda cobria as férias dos colegas. Isso se não fosse efetivado, pois a previsão da Câmara de Dirigentes Lojistas para esse ano é difícil. A metade deve ser contratada. E as contratações só devem começar na segunda quinzena de novembro. Tá muito complicado mesmo. Tu faz entrevista, aguarda em casa.
Aí tu fica naquela esperança que vão te chamar e não te chamam, ninguém chama. Há pouco mais de 50 dias para aquela que é considerada a melhor data anual do comércio, é difícil encontrar até decorações de Natal nas vitrines. Mas os lojistas precisam reverter o baixo consumo e incentivar a busca pelo presente. Nós vamos fazer muitas promoções, parcelamentos, formas de pagamento boas, entrada para 60 dias. E também o CDL está promovendo uma campanha Reage RS para trazer melhor aquele espírito de o pessoal circular novamente, trazer as pessoas às ruas e consumir. O nível de desemprego subiu em Porto Alegre, mas não subiu tanto quanto a nossa queda de vendas. Mesmo sendo poucas, Mariane vai atrás de uma vaga temporária. No ano passado, trabalhou e muito por 3 meses no comércio. No caso, era para ser um período de 8 horas, mas às vezes eu ficava quase 12 horas, né? É um período bem puxado, mas valia a pena também porque tinha comissionamento e tal, de vendas, né? O estoque de combustíveis e de gás de cozinha produzidos pela Petrobras não deve durar o mês inteiro aqui no estado, segundo o Sindicato dos Petroleiros. A categoria entrou hoje no 4º dia de greve nacional. Os grevistas querem 18% de reajuste salarial. A Petrobras oferece 8,11%. A categoria também pede a revisão do plano de gestão que vai regrar a atuação da empresa até 2019. A gente chama de pauta pelo Brasil, que ataca principalmente a questão do desinvestimento proposto pela direção da empresa e como a empresa vem tratando o desmantelamento, vamos dizer assim, a divisão da empresa em pedaços. No Rio Grande do Sul, são aproximadamente 1.200 petroleiros. Mais da metade está na refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas, trabalhando em turnos contínuos de revezamento. Segundo o Sindicato dos Petroleiros no estado, a greve já afeta a rendição de funcionários que atuam no setor de produção de combustíveis e gás de cozinha. Muitos já estão trabalhando há mais de 48 horas. Mas, de acordo com a categoria, isso, por enquanto, não deve provocar o desabastecimento do mercado. O corte de rendição também ocorre na usina termoelétrica Cepete Araju, em Canoas, e no terminal de Rio Grande da Petrobras. A Assembleia Legislativa adiou pela 5ª vez a votação do projeto de lei que reduz de 40 para 7 salários mínimos o pagamento das RPVs devidas pelo Estado. O motivo foi a falta de quórum. Apenas 2 deputados confirmaram a presença no plenário. A falta de quórum para a votação do projeto foi uma estratégia da base governista, que não descarta o pedido de retirada do PL se não houver consenso. Nós tivemos aqui hoje pedido de retirada para ver se ainda há uma hipótese de construção. Mas se não houver construção, eu não posso levar a minha base a uma derrota. Esta semana vamos conversar com os deputados e espero que a gente não precise passar o fim de semana. Ou constrói a maioria ou já tem o projeto ou requerimento do governador para a retirada do projeto. A matéria já tranca a pauta de votações da Assembleia desde o dia 8 de outubro. Se o projeto não for retirado pelo Executivo, deverá ir à votação novamente na próxima terça-feira, dia 10 de novembro. As temperaturas não sobem muito nesta quarta-feira na região oeste. Em Uruguaiana, a máxima não ultrapassa os 22 graus. O tempo fica instável, assim como em São Borja, onde a máxima é de 23. Alegrete tem pancadas ao longo do dia e termômetros na casa dos 22 graus. Veja daqui a pouco, na série de reportagens dos profissionais da saúde, quem se dedicou durante muito tempo à atividade, mas buscou outros caminhos. Em instantes, com a proximidade do verão, os cuidados devem ser redobrados com animais peçonhentos.
dia vai ser chuvoso em Caxias do Sul, na região da Serra. Os termômetros não variam muito hoje. Fez 16 graus ao amanhecer e a máxima não passa dos 18. Tempo fechado com pancadas também no norte gaúcho. A máxima é de 20 graus. Chove ao longo do dia no noroeste. Faz 21 graus em Ijuí. Aqui na Praça da Alfândega, muita gente já está passeando, olhando os estandes, é claro, comprando livros e conversando com os livreiros. As barracas abriram há pouco, ao 12h30, e já há bastante movimento. A área infantil é que já está aberta há mais tempo. Ela funciona das 9h30 da manhã até às 9 da noite. Lembrando que aos sábados, as atividades tanto da área infantil quanto da área geral iniciam às 10 horas da manhã. O tempo por aqui está encoberto, não chove nesse momento, mas em caso de chuva, as áreas onde ficam os estandes são cobertas. Então, vale a pena vir aqui aproveitar o dia, né, na Praça da Alfândega. Bom, e agora a gente muda um pouco de assunto. Vamos falar de saúde. A emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição está superlotada. Neste momento, há 139 pacientes internados para uma capacidade de atendimento de 64 leitos. Para evitar que a situação se agrave, o Grupo Hospitalar Conceição solicita à população que busque outros serviços da rede municipal para atendimento de casos de menor gravidade. A emergência do Hospital Conceição deve ser procurada somente em casos de extrema necessidade. Na série de reportagens sobre os profissionais que atuam na área da saúde, você vai ver as histórias de quem sonhou em atuar com a enfermagem, mas precisou seguir outros caminhos. A reportagem é da TV Caxias. Fiz todos os estágios, me formei. E quando fui procurar emprego, eu vi que o valor o salário, né, não era o que eu estava esperando. Não te digo frustração, mas eu senti, enquanto mulher, a questão da maternidade, eu senti esse direito da maternidade ser o responsável, sabe? Motivos distintos, porém caminhos semelhantes. Everton e Maria Luísa sonharam em vestir um jaleco branco e cuidar da saúde das pessoas, mas se depararam com uma realidade que não os agradou. Ela, aposentada há 8 anos, enquanto atuava como enfermeira, foi demitida nas 2 vezes em que engravidou. Nós mulheres, quando somos mães, ao contrário de termos todo o apoio e a garantia do emprego no nosso retorno, às vezes somos punidas por estarmos gerando a mão de obra seguinte, para a geração seguinte. Então isso também deveria ser mais refletido na sociedade, né? Já as escolhas dele foram motivadas por uma doença na família. Mas Everton não esperava ter que abandonar a profissão escolhida. Na época, meu pai estava doente, ele teve câncer no pulmão e estava em Porto Alegre, se tratando. Então eu peguei e fui para lá numa ocasião ajudar ele. E naquela correria de ver os enfermeiros ali ajudando e tentando auxiliar o máximo possível, né? Me deu um estalo de tentar fazer o técnico, de partir para essa profissão mesmo, assim. Na época eu só pensei no salário. Dados da Organização Mundial da Saúde, ainda em 2013, mostravam que faltavam 7.200.000 profissionais no mundo. No entanto, mais assustadora é a previsão para 2035. Conforme a organização, esse déficit deve aumentar para 12.900.000 profissionais, gerando graves implicações para milhões de pessoas no planeta. Para o presidente do sindicato da categoria aqui na região, os fatores são muitos para a falta de profissionais. As escolas adotaram o critério de formar os auxiliares em técnicos, né? E ao nosso ver isso foi um erro adotado pelas escolas porque não atraíram novos profissionais. É uma área que paga muito mal, né? É uma área que nós temos a necessidade de trabalhar 365 dias por ano, 24 horas por dia, trabalhamos sábados, domingos, feriados, né? Deixamos a família de lado,
e, no entanto, não temos nem o reconhecimento profissional e nem o financeiro, né? Então isso também é um dificultador. Conforme o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul, ainda faltam investimentos na área. Neste momento, nós passamos por uma situação que ela é perene, mas agudizou, que é econômica e financeira. O que tem a União hoje de dificuldades, o que tem especificamente o nosso Estado, traduz numa severa dificuldade da relação no que tange a melhoria de condições salariais, no que tange a reconhecermos, do ponto de vista salarial, aquilo que temos o reconhecimento pleno, que é exatamente essa função extraordinária que desempenham esses colaboradores. Mas mesmo com todos os pesares da profissão, alguns momentos marcam a história de quem atuou em hospitais. Essa pessoa já veio a falecer, ela tinha problema respiratório grave, mas ela me reconheceu um dia na rua, me abordou, me abraçou, me agradeceu muito pelo atendimento que eu prestei. Então isso é, sabe, não tem preço assim, né? Saber que tu pôde ajudar uma pessoa num momento de fragilidade, isso é muito importante. Você vive perto de áreas rurais ou costuma, por razões profissionais, frequentar matas fechadas? Pois sabe que no verão é preciso redobrar o cuidado com animais venenosos e recorrer ao apoio especializado se for vítima de um ataque. Ela é pequena, peçonhenta e dona de um temperamento explosivo. A jararaca pintada é a serpente que mais ataca no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Saúde, só no ano passado o estado registrou 850 casos envolvendo cobras peçonhentas. Com a volta do calor, a tendência é de que esses acidentes se tornem mais comuns, já que as serpentes saem mais de suas tocas para buscar comida e acasalar. Quem frequenta ambientes arborizados deve ter cuidado. Nesses locais é indicado o uso de calças mais grossas e botas. Mas quando a picada é inevitável... É importante não colocar nada no local da picada, né? Se tiver água por perto, lavar apenas o local com água. Manter o braço ou a perna elevados, procurar atendimento médico, né? E encaminhar esse paciente para o local adequado. Numa situação de acidente, o Centro de Informação Toxicológica da Fundação de Pesquisa e Produção em Saúde oferece informações que podem ajudar no atendimento à vítima. Identificar aquele animal peçonhento, poder informar também as consequências daquele acidente, ajudá-lo a estadiar o caso, ou seja, verificar se é um caso grave, leve ou moderado, né? Indicar a utilização de soroterapia ou algum outro procedimento, né? E, dessa forma, evitando sequelas e, obviamente, melhorando o prognóstico do acidente. Na última década, o CIT contabilizou 57 mil acidentes com animais peçonhentos no estado. 22% envolveram serpentes. Em 5 anos, foram registrados 6 óbitos, a maioria no interior do Rio Grande do Sul. O número do CIT é o 0800 721 3000. O plantão funciona 24 horas, 7 dias por semana. Nós vamos continuar falando de animais, só que agora sobre saúde animal. Conhecer as atitudes de seu animal de estimação é entendê-las. É importante para o dono do pet. Bom, a gente vai falar sobre esse assunto com a Séries Faraco, especialista na área sobre comportamento animal. Boa tarde, Séries. Boa tarde, bem? Marcelo. Tudo bem? Qual é a importância de a gente, do dono, conhecer o seu bichinho, conhecer o comportamento do seu animalzinho? Olha, Marcelo, isso é fundamental para que o vínculo entre eles e a boa relação se estabeleça por toda a vida. Porque normalmente, quando eles chegam a mim, que trabalho com problemas de comportamento, eles chegam já passado muito tempo de que eles apresentaram os primeiros sinais de alteração e que poderiam ser evitados. Então, por exemplo, é importante que os tutores saibam os hábitos e as necessidades de um gato. O gato necessita arranhar, faz parte do comportamento natural dele. Então, quem não quer que ele arranhe o sofá de couro na sala, deve fornecer um arranhador e ensinar o gato a utilizar esse arranhador para que ele poupe
essa mobília, né? Mobília, claro. Então, acaba a gente tendo conflitos familiares, às vezes, né? Quando a gente não deseja que um cachorro seja um cachorro que possa ter atitudes mais inconvenientes, agressivas, atacar, nós temos que socializá-lo. Qual é a etapa de socialização mais importante de um cachorro? Entre os 2 e os 4 meses de idade, a partir da 7ª semana de idade. Ou seja, muitas vezes, porque esse é um período em que o animal está em vacinação, né, o período inicial, as pessoas deixam esse animal recluso. Né? E isso faz com que ele não se socialize como ele deveria no melhor período, o que não quer dizer que a gente deva colocá-lo numa praça cheia de outros animais, correndo o risco de adoecer. Sim. Existe um dito popular que é a cara do dono, né? O animalzinho, o cachorro, enfim, o bichinho é a cara do dono. Dá para se dizer que a senhora concorda com isso? Mais ou menos, né? Mas, assim, em verdade, eles se modelam a vida das pessoas. Eles são capazes disso, né? Eles se incluem na família e eles vão ser tão sedentários quanto as pessoas são, eles vão ser tão atletas quanto as pessoas são, eles vão ser obesos se as pessoas têm o hábito de comer muito, se são pessoas que são muito sociáveis, eles vão ter muitas experiências sociais com pessoas diferentes. Então, realmente, eles se modelam com relação a isso. Curiosamente, existem até algumas doenças que aparecem e que alguma pessoa da família também tem, né? Pode ser que seja o acaso também, mas as pessoas identificam isso. Nossa, mas eu também sou diabético, por exemplo, né? Eu tenho alguém diabético na família. Isso acontece. Então, é bem interessante. Como é que funciona o tratamento, no caso, o tratamento com os animais? A gente percebe, por exemplo, tu dissesse alguns exemplos de que pode ocorrer uma alteração no comportamento do animal. A partir de que momento a gente pode perceber isso, mas quando se percebe, como é que funciona esse trabalho de tratamento? Até, eu não sei se é um tratamento psicológico, é um tratamento psicológico? É um certo tratamento psicológico? Hoje a gente sabe que os animais têm uma psique, né? Mas, em regra geral, Marcelo, o tratamento ele se baseia em 3 pilares, né? A mudança no ambiente, a mudança na relação das pessoas, o manejo que elas têm com os animais e a mudança do animal propriamente dito, né? Quando é que deve se fazer isso? Precocemente, né? Quando se tiver alguma dúvida, aquele animal que chega para uma consulta veterinária, fica agitado, fica agressivo, não se deixa tocar, aquele animal que não deixa que tirem ele de um sofá, que cheguem próximo de um pote de comida, que não suporte ver outro cachorro na rua, os sinais que aparecerem e que se tornarem assim consistentes, inicia-se a mudança. Porque nesses períodos em que são iniciais é muito mais fácil mudar o que está acontecendo, né? Então, às vezes, uma simples mudança de manejo, olha, as pessoas vão se comportar dessa maneira quando um cachorro aparecer, para que não reforcem o comportamento de ataque daquele cão ou de medo que ele tem em relação a outro animal ou outra pessoa. Então, isso é muito mais fácil quando aparecem os primeiros sinais. Né? Então, é importante sempre estar observando, analisando, atento a esse exatamente. tipo. E qualquer dúvida, sempre buscar ajuda. Sempre buscar ajuda do especialista. Conversamos então com a Séries Faraco, que é especialista em comportamento animal. Séries, agradecemos muito a tua gentileza aqui no Canal Aberto. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Boa tarde, hein? Boa Tchau, tarde. Tchau. Uma vitória da vida. Teve alta hoje do Hospital Presidente Vargas, o prematuro mais jovem nascido no hospital. A gestação de risco da mãe precipitou o parto e a bebê nasceu com 24 semanas. Agora a Vitória vai vencer na vida fora do hospital. Uma ajudinha da enfermeira na última troca de Vitória no hospital antes de finalmente ir para casa. E todas estas profissionais ali olhando também estiveram ao lado da pequena em cada um dos 117 dias desde que ela nasceu. Mas a mãe Lisandra não tem medo nenhum de ir para casa. Acredito que a gente vai tirar de letra essa, né, filha? Vai ser uma experiência bem boa. Nós chamamos
pois a foto é para a posteridade. Hoje é o dia em que Vitória completaria 40 semanas se tivesse ficado na barriga da mãe. Mas a hipertensão de Lisandra durante a gestação fez ela nascer muito antes. Com 24 semanas e pesando 380 gramas, nascia em 7 de julho deste ano o menor bebê da história do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, que é referência em pediatria neonatal no estado. Com 24 semanas, eu nem muito imaturo, em todos os aspectos, né? Desde a pele muito fininha, a questão respiratória, né? Que o pulmão não está pronto, né? Maduro para cumprir a sua função. E todos os órgãos, na verdade, completam essa maturação durante a internação. Com 2 quilos, 210 gramas, ela já consegue mamar no seio da mãe, não precisa de aparelhos para respirar e não tem sequelas identificadas. Chegar até aqui não foi fácil. É uma estrada muito cansativa, mas só de saber que agora ela está bem, para mim é o melhor. A Vitória até sorriu um pouquinho pra gente, talvez porque ouviu o pai contar que vai ter festa em casa. Tá a avó esperando, a família tá esperando, alguns vão sair mais cedo do serviço hoje para poder ver ela. E vamos comemorar, né? Comemorar que é uma vitória, é a nossa vitória hoje. Se vos queres estar livre, cuídate de mendigar, que haya una chaza en tu ojo, pero una flor en tu hogar. Si no, jack, 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 jack. Quarta-feira de instabilidade e temperaturas amenas em Santa Cruz do Sul, na região central. Os termômetros ficam na marca dos 20 graus à tarde. A máxima é de 20 também em Santa Maria. Há condição para pancadas. Mesma previsão para a Cachoeira do Sul. A máxima atinge os 21 graus. Veja a seguir, gaúchos da seleção brasileira de punhobol se preparam para o Mundial na Argentina. E também, mais informações direto da Feira do Livro de Porto Alegre. Já vem chegando aqui no estúdio conosco, Farid Armando Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Sr. Marcelo. Trazendo Tudo destaques bem? aí. Vamos falar de basquete? Basquete. Começamos falando de basquete? Tranquilo. Então vamos lá. O basquete Banrisul, né, o esporte, estreia em competição nacional. Finalmente volta ao Rio Grande do Sul a uma competição nacional. Nesta quarta-feira, o Banrisul Caxias do Sul basquete entra em quadra a partir das 8 da noite no ginásio Vasco da Gama, em Caxias do Sul, encerrando um período de 6 anos que o Rio Grande do Sul ficou sem uma equipe na principal competição do basquete nacional, o Novo Basquete Brasil. O time caxiense enfrenta o Brasília pela primeira rodada do torneio. O Banrisul Caxias do Sul Basquete chega embalado para a estreia, após uma pré-temporada vitoriosa na China no mês de outubro, com 10 jogos, nenhuma derrota contra equipes chinesas, equipes dos Estados Unidos e também equipes do Canadá. Toda a sorte para o basquete de Caxias do Sul, para o Banrisul Caxias. Agora o assunto é punhobol. Esporte ainda pouco conhecido pela maioria das pessoas, mas com forte tradição na região de Novo Hamburgo. Os 10 atletas convocados para a seleção brasileira, que vai disputar o Mundial da modalidade na Argentina, estão em fase de treinos antes do embarque. Eles viajam nos próximos dias para Córdoba. E quem nos mostra essa preparação é a reportagem da TV Fevale, parceira da TVE.
Os atletas convocados para a seleção brasileira de punhobol estão chegando aos poucos em Novo Hamburgo antes dos treinos finais que antecedem o embarque para Córdoba, na Argentina, pelo Mundial. O técnico Todinho recebeu com alegria a convocação de 2 hamburguenses para a competição. Aqui para nós é muito importante porque o clube é muito tradicional no punhobol, né? Então nós somos ex-campeões mundiais. Então, teoricamente, nós temos ótimos jogadores. Vindos de diferentes estados, os atletas se reúnem principalmente nos finais de semana. E alguns se dizem ansiosos pela disputa na terra dos hermanos. Muito feliz, né? Porque eu jogo punhobol desde criança, né? Meu irmão joga, meu pai também jogava. E é um sonho desde que a gente tem de criança. A gente cresce vendo as pessoas, os nossos amigos representando a seleção. E agora chegou o nosso momento. Para mim foi meio que uma surpresa, né? Porque eu entrei agora no grupo, né? Foi o primeiro processo que eu participei da seleção. E daí, claro, não esperava muito, mas para mim foi uma surpresa mesmo, assim. Foi fruto de bastante trabalho, né? E acho que pode ter sido uma surpresa, mas acho que foi uma coisa sempre, né? Receber uma convocação dessa é sempre muito bom, né? A delegação, com os 10 atletas selecionados de Porto Alegre, Santa Catarina, Curitiba, Suíça e os hamburguenses Francisco Schmidt e Matheus Lamel, embarca dia 13 de novembro para o Mundial na Argentina. Lá vão enfrentar mais 14 equipes, incluindo a Alemanha, atual campeã mundial de punhobol. A seleção brasileira tem tradição no punhobol e estes atletas fazem parte dessa história. O esporte, até então pouco conhecido pelo público, vem ganhando destaque e principalmente se tornando uma paixão por crianças e adultos. Na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, toda a semana tem jogos nos vários campos do espaço e que esse ano foram palco das finais das Olimpíadas Escolares do município. A mesma expectativa que alunos e professores sentiram durante as competições, agora toma conta da delegação brasileira que sonha com mais um título. Sempre as melhores, né? Quando se faz a seleção brasileira, principalmente o nosso esporte de punhobol é uma referência no mundo e sempre tem sempre no topo. Então acho que é sempre uma expectativa sempre ótima para nós, para todos os atletas e tentar trazer, né, mais um canequinho para nós. O Brasil sempre vai para ganhar, né? Nós temos um grupo bem jovem e a gente vai para ser campeão. No canal aberto agora, sorte ao pessoal do punhobol, no canal aberto agora recebemos o velejador, instrutor de vela e gerente de esportes, várias atribuições, né? Rodrigo Aquino, que é do Clube Jangadeiros, que vai nos falar da Escola de Vela Olímpica, a Escola de Vela Olímpica Barra Limpa. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Bom, a Escola de Vela, que é a Barra Limpa, que agora em dezembro completa 40 anos de fundação, né? 40 anos? 40 anos, formando atletas, né? Campeões mundiais, estaduais, né? E até olímpicos, né? Temos aí a dupla olímpica, a Fernanda Oliveira, né? Que foi aluna da Escola de Vela, né? E que foi medalha de bronze, né? Em Pequim 2008, né? E que já está classificada para 2016, para a Olimpíada. Ela e a Ana Barbachan. Sim. Né? Começaram na escola. A Fernanda começou na escola de vela, né? Fez os cursos todos de iniciação, né? E agora está aí velejando o mundo inteiro, né? Trazendo títulos aí para o Rio Grande do Sul, né? Para o Clube dos Jangadeiros, né? A vela cada vez ganha mais adeptos, né? Como é que se faz para participar da escola? Bom, a escola nós temos cursos para as crianças, né? A partir dos 7, 8 anos de idade, né? Que é o curso de Optimist, né? Que são os barcos pequenos, né? Uma classe bastante popular no mundo, né? O Optimist, e também temos cursos para os adultos, né? Não importa a idade, né? Então lá aprende todo o princípio de navegação à vela, né? As partes do barco, como é que se regula a vela, né? Então todo o início, né? É através da escola de vela, né? Certo. Me diz uma coisa, Rodrigo, as pessoas que querem participar, elas procuram o clube, tem um e-mail, tem um telefone. Nossa. Isso é importante, esse serviço para a comunidade. Sim, nós temos o nosso e-mail, que é escoladevela@jangadeiros.com.br e o telefone 3094-5770, né? 3094-5770. 5770. E o e-mail, repetindo, é escoladevelas@jangadeiros.com.br. Escola de vela, né? De vela, tá certo. Me diga uma coisa, 2 turnos as aulas?
Ou turnos inversos, escolares para crianças? Os cursos eles são realizados aos fins de semana, né? Só final de semana. E domingos, né? Algumas turmas dias de semana, né? Que aí não influenciam no horário escolar, né? Então, nós temos cursos que é todo sábado, né? E o domingo pela manhã, no caso das crianças, né? E nos adultos a gente tem uma vez por semana, que seria os sábados ou domingos, né? Então, é o sábado o dia todo, né? A criança chega de manhã, né? E vai para a água, né, com toda a segurança, né? Nós temos botes, professores capacitados para dar todo o apoio, né? Sim. Para que a criança se sinta bem, se sinta confortável no meio náutico, né? No Rio Guaíba, às vezes tem muito vento, muita onda, né? Então essa é a função da escola, passar essa segurança e que as crianças, os velejadores, né, depois continuem no esporte, né? Vamos ter medalhas no Rio ano que vem? É a expectativa, né? A dupla Fernando Oliveira e Ana Barbachan, né? Estão classificadas já para a Olimpíada do Rio 2016, né? Com grande chance. Né? Que beleza, hein? Grande chance. Agora elas estão em treinamento, vão passar uma parte nos Estados Unidos agora e depois retornam ao Rio de Janeiro, né? Que é onde vai ser a raia de competição, né? Sim. Para intensificar os treinamentos. Qual é o adversário mais forte para a medalha? O adversário tem os Estados Unidos, né? Tem a Europa lá também, é bastante forte, né? Esse ano elas já inclusive ganharam uma etapa da Copa do Mundo, né, em Hyères, na França, né? Isso é importante. Isso. Então elas estão bem, um rumo bem bom assim em termos de resultado. Né? Muito bom. Rodrigo, quero agradecer a ti por participar conosco. Rodrigo Aquino, é gerente de esportes do Clube Jangadeiros. O Jangadeiros tem portas abertas aqui na TVE, no canal aberto, no TVE Esportes aos sábados, às 2h. Conte conosco. Nós que para agradecemos. Divulgar esse esporte tão importante. Muito obrigado. Nós que agradecemos aí o apoio aí, o Clube de Jangadeiros e a TVE. Boa tarde. Obrigado. A possibilidade de chuva é menor no sul do estado. Na região da Campanha, o dia vai ser de bastante nebulosidade e algumas aberturas de sol. Faz 20 graus em Bagé. Variação de nuvens em Pelotas, onde a máxima chega aos 21. Tempo parcialmente nublado e máxima de 20 em Rio Grande. Um dos estilos musicais mais polêmicos dos Estados Unidos, o gangsta rap, tem como marca as letras ácidas e fortes. As músicas abordam temas como o racismo, o submundo do crime, as drogas e a violência policial. Um dos primeiros do estilo foi o NWA, que terá sua história contada em um filme que entrou há uma semana em cartaz nos cinemas. Bom, e quem nos conta mais sobre esse longa é a jornalista lá da FM Cultura, a Fernanda Bastos. Boa tarde, Fernanda. O NWA é considerado um dos criadores aí desse estilo gangsta rap, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para todos que nos assistem. Pois é, o gangsta rap, né, como tu bem falaste aí, que traz esse submundo da criminalidade, da sociedade norte-americana e também acaba falando de discriminação, né, da violência policial. Esse ritmo é considerado, né, o nascedor dele com o NWA, que chega aos cinemas agora numa cinebiografia que é já lá nos Estados Unidos considerada a maior da história de Hollywood, porque lá a bilheteria estourou, né, superou a anterior, o sucesso anterior, que era 8 Mile, também a história de rappers, né, mas no caso do Eminem. E o NWA, ele tem uma origem direta, né? Com todo o rap que a gente conhece hoje, que se tornou esse mercado tão forte, né? Que lidera lá nos Estados Unidos, começou aí com essa banda, né? Que trazia entre os destaques o Eazy-E,
que já faleceu de AIDS, em decorrência da AIDS em 1995, o Ice Cube, que é muito conhecido hoje pelo trabalho dele no cinema, e o Dr. Dre, que é um dos grandes produtores que veio trazer para o público Snoop Dogg, o próprio Eminem, que eu já citei aqui, e o 50 Cent, só para falar os mais recentes, né? Mas também tem ligação com o Tupac. Então, toda essa história do rap que a gente conhece hoje, a atitude também que a gente vê, os carros, né? Aquela ostentação dos colares, tudo começava ali. Porque nesse filme, inclusive, a gente acompanha como foi a trajetória deles. Meninos das ruas, pobres, que utilizavam o crime, né? Estavam muito perto do crime e acabavam caindo no crime para ter algum tipo de significância na vida. Pois o rap vai ocupar na vida deles esse espaço que o crime ocupava. Mas ainda vai estar muito presente essa cultura que eles trazem, né? E que naquele momento não era conhecida, não estava no mainstream. Então eles vieram chocando, eles chegaram até um certo momento, né? Pelas letras que criticavam a polícia, chegaram a receber uma carta do FBI, imagina, né? Então, chamando muita atenção, porque a polícia veio aí falar que era melhor eles não tocarem mais nesse assunto. Só que fazia parte, né, do estilo, essa crítica. Teve muito eco também aqui no Brasil, isso posteriormente, né, quando o rap se notabilizou com Racionais MCs, que também vinham denunciar, muitas vezes, esses problemas, né, da polícia, das abordagens desrespeitosas, da discriminação, que também se reflete em abordagens policiais. Então, essa história funciona lá, é importante para o gênero hip-hop e para a música, né, mas também muito aqui para o Brasil, porque ela teve, esse grupo teve reflexos aqui para o nosso rap, e até hoje o estilo dele lembra muito, inclusive, esse funk ostentação, né, que tá muito na moda e que fala justamente do sexo, da criminalidade, muitas vezes, né, daquele funk proibido. Então tem muita ligação também com essa estética que eles traziam, a estética das ruas. E esse filme, inclusive, ele teve aqui no Brasil uma consultoria, né, a Universal, que distribuiu o filme aqui no Brasil, tinha um receio que ele não tivesse o mesmo sucesso que lá nos Estados Unidos, que ele ficou em primeiro lugar nas bilheterias por várias semanas. Então, ela pediu, né, um contato aí com alguns rappers aqui brasileiros, inclusive o KLJ, dos Racionais, foi um dos que falou a questão das gírias, né, porque era importante também trazer aqui para o Brasil e fazer alguma adaptação para quem não é acostumado com essa linguagem do hip-hop e que pudesse entender o filme também. Então, ele tem essa peculiaridade, né, de agora as distribuidoras também ter essa preocupação que ele possa falar com a nossa cultura aqui, e de fato ele fala, né? Outra questão interessante também de destacar é algumas polêmicas, né? O grupo, ele foi composto, né, por 6 pessoas, ali no princípio, né, no lançamento do álbum. Um deles saiu logo depois, e houve alguma polêmica porque o filme acaba se centrando bastante realmente no Eazy-E, no Dr. Dre e no Ice Cube, porque foram, né, os 2 últimos que eu citei, porque o Eazy-E está morto, né? E os 2 foram os produtores. Então, foram quem acabaram ganhando mais destaque no filme e quiseram homenagear o amigo já falecido Eazy-E. Então, os outros, né? O DJ Ella foi um dos que veio a público dizer que tinha ficado um pouco enciumado, né? Também houve algumas reclamações por o filme não citar a questão da misoginia, né? Do machismo das letras, e não falar que esses integrantes, além do envolvimento com o tráfico, né? O Eazy-E, principalmente, ele era traficante antes de começar a trabalhar, ganhar dinheiro mesmo com rap, ele era traficante, e o filme não cita os problemas que os problemas mais graves que eles teriam tido, né, com namoradas, esposas da época que foram agredidas, alguns grupos que também compunham a cena ali fizeram reclamações, mas é um ótimo filme para conhecer esse cenário e saber um pouco mais de música, que é o que a gente sempre adora aqui, especialmente na FM Cultura. Então eu fico por aqui desejando uma boa tarde para todos e segue com vocês aí. Tá certo. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado pela dica. Tchau, tchau. Pelotas, na zona sul do estado, também está em clima de literatura. Segue até o próximo dia 15, na Praça Pedro Osório, a edição de número 43 da Feira do Livro da cidade. E neste ano o patrono é o escritor, cantor e compositor Vitor Ramil, que tem a cidade de Pelotas como inspiração. Informações na reportagem da TV UCPEL.
Tenda cultural da Praça Coronel Pedro Osório cheia para o lançamento oficial da Feira do Livro. Esse ano, o tema relaciona os livros com a música. Um importante momento de encontro da nossa cidade, com o nosso centro histórico, num ambiente que nos proporciona toda uma ligação com a cultura da nossa cidade, com a nossa própria história e, claro, importante incentivo à literatura, né? O hábito da leitura, principalmente. O patrono é um artista que a cidade conhece bem, Vitor Ramil, que além de músico, é escritor. O Vitor é um artista pelotense que representa muito bem a nossa cidade no resto do país e internacionalmente também. E ele é uma figura muito especial para estar como patrono da Feira do Livro, porque apesar dele ter uma carreira super consolidada como músico, ele tem uma atividade bastante forte com a literatura. Me sinto super lisonjeado, espero trazer boas energias para a feira e poder contribuir o mais que eu puder. Hoje nós vamos tentar então fazer jus, né? Tanto a Feira do Livro, a cidade de Pelotas, mas sobretudo ao homenageado, que é o Vitor Ramil. Nós poderíamos mesmo tentar desenvolver com clareza como ele compõe a canção Satolepe, como Satolepe materializa-se em livro e o que leva a nau de Pecode a partir em direção ao sul. E o menino que andava pelas primeiras edições da Feira do Livro de Pelotas, hoje volta como homenageado. Eu passei na minha estante de livros ali e peguei esse livro aqui. Ulisses, do James Joyce, e está escrito assim: enfim, exclamação, Feira do Livro de 79. Eu comprei nessa feira em 79. Afinal, literatura e música combinam? Para mim combinam, né? Dá um trabalho, cada uma te bota para fazer uma coisa, a literatura quer te segurar em casa, a música quer te botar na estrada. E eu vou levando as duas coisas com muita alegria. Sinto hoje em Satolepe o que há muito não sentia. Bom, e aqui em Porto Alegre, na Feira do Livro, a programação é intensa e bastante diversificada. Entre os destaques de hoje, daqui a pouco, às 14h, o escritor Ayrton Ortiz apresenta seus relatos de viagem em Nova York e nos Estados Unidos. Vai ser na Sala Leste do Santander Cultural. Às 18h, o encontro Debatendo Cabeças vai reunir Tabajara Ruas, Jefferson Assunção e Luiz Gonzaga Lopes na Sala Oeste, também do Santander Cultural. E às 20h tem Sarau Elétrico sobre Shakespeare, Nelson Rodrigues e outros grandes nomes no Teatro Carlos Urbim. Então, a programação está cheia. Quem quiser é só vir aqui até a Praça da Alfândega para experimentar das mais diversas maneiras a literatura. Mais informações, então, durante a programação da TVE, no segunda edição, às 19h30. E nós voltamos amanhã aqui no Canal Aberto, a partir da 13h. É com você, Marcelo. Tá certo. Obrigado, Lívia. Justamente, o Canal Aberto volta amanhã, à 13h. Programa, além de mais informações da Feira do Livro, vamos falar de Pilates para a terceira idade e o que fazer com o 13º. Boa tarde para você.